Paz do Senhor, pessoal, estou aqui para mais uma dica de EBD para vocês, né? Como eu prometi que volta e meia eu ia estar passando algumas dicas aqui sobre EBD. Me perdoem de não passar essas dicas antes da aula, sempre eu passo posteriormente à aula, devido à minha falta de tempo, correrias, eu não consigo passar antes. Mas essas dicas que eu vou passar para vocês, vocês podem estar utilizando para outras aulas, ou até mesmo para uma ministração que vocês forem fazer para suas crianças. E hoje, a nossa lição de hoje, eu sou professora da classe Juniores, né? A lição de número 4, que tem por título Dia que os luminares obedeceram, né? Eu levei para eles memorizarem, eu levei assim, ó, no prato de bolo, né? Que a gente utiliza assim só para ter ali o título da lição. Esses luminares aqui saem, que eu fiz assim para sair, para a hora que eu for contar a história, eu utilizar eles também. A gente tem que sempre pensar na praticidade e se a gente pode usar depois para contar, para usar, para utilizar para alguma coisa. Então, os luminares saem daqui, né? Eles são fixados com velcro. E tá ali o título da lição, é o dia que os luminares obedeceram. Que essa lição, a gente vai abordar tanto a obediência quanto o poder da oração. E aqui tem o versículo, né, para eles estarem memorizando, que diz assim o versículo: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5,16. Para as crianças saberem que desde quando elas são obedientes ao nosso Deus, a oração delas tem poder. A história eu contei no flanelógrafo, né, ó. Contei a história toda no flanelógrafo. Vocês que são professores já sabem como que é. Aqui a história sobre Josué, esse homem de oração, né? Que quando ele teve a batalha lá de Gibeão, que aqueles 5 reis se uniram contra o povo de Israel e contra os gibeonitas. Josué orou e os luminares tiveram que obedecer. Antes eu falei sobre a chuva, os granizos, né? A tempestade e os granizos que Deus enviou naquele exército que estava se revoltando contra o povo de Israel. Para fazer o granizo aqui, pessoal, eu usei bolinhas de isopor, ó, na nuvem de EVA. Esse aqui vocês podem utilizar para outras histórias, né? Quando falar, por exemplo, a história das 7 pragas, das 10 pragas. Na 7ª praga, caiu fogo e saraiva, né? E a saraiva é o granizo. E tá aqui, ó, o granizo, tá? Com fitinha, aqui eu coloquei uma fita que brilha, assim, pra mostrar que era uma chuva, né? E assim, os granizos são as bolinhas. E as crianças entenderam super bem. Foi muito legal, né? Daí tá aqui o sol e a lua, porque quando Josué orou, o sol parou e a lua não subiu. A nossa história de hoje foi essa. E foi muito legal. Fiz também uma dinâmica que vocês podem estar fazendo a dinâmica, que eu trouxe a dinâmica assim. 6 cofrinhos desse aqui. E em cada cofrinho desse, em cada latinha dessa, tem um desafio para a criança fazer. E daí, nisso, você vai falar assim: e aí, você obedece ou não obedece? E daí, cada latinha dessa tem desafios. Daí, por exemplo, aqui eles vão abrir e tem o seguinte desafio: fale o versículo bíblico de memorizar. São desafios fáceis, né? Porque também você não pode constranger a criança, nada que possa levar eles a cometerem bullying, daí já estão entrando no pecado. E são desafios super fáceis, mas eles vão decidir se eles obedecem, se eles abrem a latinha ou não obedecem. Daí, com isso, vocês vão explicar no final que a obediência é muito importante, que às vezes a gente acha que é difícil obedecer, é difícil seguir regras, mas ela é importante também. E aqui na latinha 6 eu coloquei um mandado muito legal, que é assim, tá escrito assim: coma o chocolate. Dentro dessa latinha tinha um chocolate e eles foram premiados por ter obedecido. E com isso foi muito legal. Elas participaram, as crianças participaram e foi muito legal. Essa dinâmica da obediência vocês podem estar fazendo com outras histórias, né? Coloquem comandos, coisas que tenham relação com a história. Tem uma aqui
que é para falar o versículo, como chocolate. Aqui tem uma, dê um abraço na professora. São coisas bem simples. Aqui, cante um louvor que tem a palavra oração, tudo que combine com a sua história bíblica. E aqui tem ore por alguém especial e tudo relacionado à lição. E foi uma bênção. Eles aprenderam que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Que quando Deus quer abençoar a pessoa, desde que ela seja fiel no seu propósito, na oração, Deus vai estar sempre pronto a atender os seus pedidos, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nas próximas lições Deus possa estar usando você como canal de bênção na vida da sua criança. Ore pela sua criança, converse com Deus a respeito dos seus alunos. Você conhece cada um deles. Ore, fale com Deus para que essa semente que você está lançando possa criar frutos, muitos frutos, produzir muitos frutos, essas sementes, tá bom? Deus abençoe cada um.